Bom dia, meus irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Hoje é um dia importante, nós estamos aqui para falarmos da palavra de Deus na nossa escola bíblica dos novos convertidos. E hoje nós iremos compartilhar com os irmãos a lição de número 12, que tem como título Sendo um discípulo de Jesus. É a lição de número 12 e nós queremos agora, juntos, eu e você, estudarmos um pouco a palavra. É claro que nós iremos resumir, iremos compactar esta lição, mas o importante é passar a ideia, aquilo que você precisa compreender, precisa entender acerca da palavra e acerca desta lição. Muito bem, abra então a sua Bíblia, se você não tiver a lição, no Evangelho de São João, capítulo de número 15, verso 1 ao verso 11, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e vossa alegria seja completa. Glória a Deus. Bem embaixo aí da lição tem um texto que é a meditação. É bem interessante, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 e verso 32. Muito bem. Nossa lição hoje, que trata sobre o discipulado, ou seja, sendo um discípulo, ou seja, você sendo um discípulo, o que é ser um discípulo? Ser um discípulo é ser um aprendiz, é ser um aluno. Né? É alguém que aprende com outra pessoa, é um discípulo. Ou seja, o discípulo é aquele que segue, é aquele que anda nas pisaduras do seu mestre, vamos assim dizer. E o nosso mestre é Jesus. Então nós precisamos andar nas pisaduras de Jesus, ou precisamos andar no caminho que o Senhor andou, no caminho que o Senhor anda, e assim estarmos cada dia e cada vez mais próximos dele. E a nossa lição, ela se divide em 3 tópicos, né, principais, que o primeiro tópico é permanecendo em Cristo e produzindo fruto do amor. Permanecendo em Cristo e produzindo fruto do amor. Esse é o primeiro. O segundo é vivendo para a glória de Deus. Vivendo para a glória de Deus. E o terceiro, o amor como característica identitária do discípulo de Jesus. Então, cada uma dessa lição, cada um desses tópicos traz mais alguns subtópicos que nós queremos, se possível, falar ou resumir todos eles. Então,
Como eu comecei a dizer, ser discípulo de Jesus é ser um aprendiz, é ser um aluno de Jesus, né? E aí, quando nós pegamos a história do próprio Jesus, juntamente dos discípulos, nós vamos entender que durante 3 anos e meio, Jesus procurou passar para os discípulos os principais ensinamentos, ou os ensinamentos que eram pertinentes a que eles pudessem entender o que era ser um discípulo, seguidor de Jesus. Olha, isso não foi fácil. Por quê? Porque os discípulos tinham uma mentalidade humana, uma mentalidade carnal, uma mentalidade que ainda não era aquela mentalidade espiritual. Eles ainda não compreendiam e não entendiam muita coisa. Mesmo andando com Jesus, mesmo estando com Jesus, mesmo ouvindo a palavra de Jesus, havia muita coisa que eles não entendiam. Mas que depois eles entenderam, depois eles compreenderam, quando eles foram cheios do Espírito Santo, quando eles começaram a viver a prática de fato da palavra de Deus, quando eles começaram a ser questionados, começaram a ser perseguidos, então eles entenderam, compreenderam pelo poder de Deus o que era ser um discípulo de Jesus. E agora, logicamente, eles não eram agora discípulos, né? Eles eram apóstolos, glória a Deus. Então, na nossa introdução, nós vamos entender que Cristo Jesus, ele veio para ser o exemplo. Jesus veio para ser o exemplo. Ele é o nosso exemplo, na verdade. A Bíblia diz lá em Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, Jesus é o meu exemplo. Eu preciso olhar para Jesus. Não é à toa que Paulo diz assim, que sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo Jesus. Então, ser um discípulo é ser um imitador, é ser um seguidor, é ser alguém que está olhando constantemente para tudo aquilo que Jesus fez ou que ele falou, para que nós possamos para que nós não venhamos a deixar ou desviar dos caminhos do Senhor. Então, e aí no nosso primeiro tópico, que nós vamos entender, permanecendo em Cristo, produzindo o fruto do Espírito, Jesus ele fala sobre a figueira, ou seja, é uma metáfora que Jesus usa, na verdade, né? Falando sobre, mostrando e colocando, fazendo uma comparação entre a figueira, né? Ou seja, a figueira e o reino de Deus, e nós os que seguimos o Senhor Jesus. Então Jesus diz claramente assim, eu sou a videira. Então Jesus ele é a videira. O que é uma videira? Videira é um pé de uva, vamos assim colocar, para você entender melhor. É um pé de uva, né? E o pé de uva dá uvas, né? Lógico, é claro, né? Então, Jesus é esta videira. Só que a videira, ela tem composições, ela tem partes, vamos assim colocar. A videira, ela tem uma raiz, ela tem um tronco, né, ou um caule, vamos assim colocar, ela tem caules, né, ou galhos, e ela tem as folhas e os frutos, né? E as galhas seriam também as varas, enfim, que vão colocar esses frutos. E a videira, qual o propósito da videira? O maior propósito da videira é dar os seus frutos. A videira precisa ter frutos. Se uma videira não dá frutos, para que ela serve, irmão? Para nada. Então, aí a gente já entende uma coisa bem importante. Se Jesus é a videira e nós somos os ramos, nós somos uma extensão do reino de Deus aqui na terra. Nós representamos Jesus, porque o Senhor Jesus não está mais aqui fisicamente falando. Mas nós estamos. Então, nós damos continuidade àquilo que Jesus começou aqui na terra. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Então, hoje, nós representamos Jesus aqui na terra. Olha como isso é sério. Eu, você, nós representamos Jesus aqui na terra. E foram pela primeira vez chamados de cristãos. Lá em Atos dos Apóstolos, eles foram chamados de cristãos. Pela primeira vez. Ou seja, cristão quer dizer, a palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Então, nós somos pequenos cristos aqui na terra. E como tal, nós precisamos dar um verdadeiro exemplo de cristãos. Então, Jesus disse que ele é a videira.
e ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. Então, esta parábola, essa comparação que Jesus faz, é para mostrar que existe um agricultor, alguém que cuida da plantação, vamos assim colocar, alguém que cuida da videira. Porque se você planta uma videira e você deixa essa videira lá de qualquer jeito, de qualquer forma, essa videira não vai produzir frutos. Por quê? Porque as ervas daninhas, porque o mato vai tomar conta daquela videira, vai crescer e vai sufocar aquela aquela videira. Da mesma forma, é a nossa vida espiritual. Se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual e não deixarmos Deus cuidar da nossa vida espiritual, ou seja, Deus vai nos dar o crescimento, Deus vai nos dar o entendimento, nós vamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É orar, é jejuar, é ler a palavra de Deus, é buscar o conhecimento, é crescer espiritualmente. Então, a partir do momento que você busca esse crescimento, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar a bênção. E você vai ser bem cuidado, porque o agricultor, ele tem um amor especial, ele tem um carinho especial por aquele que ele ama, por aquele que ele tem prazer na sua alma, que é eu, que é você, que é todo aquele que entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Jesus é a videira. E ele disse, olha, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Você não pode fazer nada, eu não posso fazer nada. Mas se nós estivermos, como o próprio Jesus falou nessa parábola, estivermos na videira, estivermos ali fixados, estivermos ali firmes, nós vamos dar frutos. E o que é mais importante, nosso fruto vai permanecer. Aí você para e pensa assim, mas irmão, o que é esse fruto que Jesus fala? O que é dar frutos? Né? E aí quando nós pegamos toda a lição, na sequência dessa lição, nós vamos entender que é o amor. Simples, né? Simples e complicado. Porque o fruto do cristão, o fruto do discípulo, que ele precisa dar e aprender, é o amor. Mas alguém pensa, então é fácil. Será que é fácil, irmãos? Será que é fácil você amar alguém que te odeia? Será que é fácil você amar alguém que te quer mal? Será que é fácil você amar alguém que está te perseguindo? Será que é fácil você amar uma pessoa que despreza você? Então, o amor é muito mais do que uma palavra. O amor é uma prática genuína e verdadeira que nós aprendemos com Jesus. Por quê? Porque Jesus é o próprio amor. É o amor de Deus demonstrado para nós através do Senhor Jesus. A essência do amor é Jesus, vamos assim dizer. Né? Então, se eu não amar, e para eu amar, eu preciso então ter essa essência. Em outras palavras, eu preciso ter Jesus. Eu preciso viver Jesus. Eu preciso ser um verdadeiro crente no Senhor Jesus. Eu preciso estar na presença de Deus. Eu preciso estar, como diz a parábola, estar fixado. Eu preciso estar na videira. Se eu não estiver na videira, eu não vou ser alimentado. Por quê? Porque quem me alimenta é o Senhor Jesus. Quem me alimenta é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então eu preciso estar na videira. Então, é interessante porque Abacuque diz assim, Abacuque 3, 17 e 18, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha como é importante, então, nós estarmos na videira. Como é importante nós estarmos na presença de Deus, porque nem tudo é maravilha, nem tudo é um mar de rosas,
Nem tudo vai ser bonança. Inclusive a lição aqui nos fala sobre isso, que nós não podemos ser crentes ou seguidores de Jesus porque Jesus vai nos dar coisas boas, Jesus vai me fazer rico, vai me fazer poderoso. Não, não é isso. Eu preciso estar em Jesus por amor à sua palavra, porque eu aceitei esse desafio, eu aceitei renunciar. Porque ser discípulo também é renunciar. Renunciar o que, irmão? Renunciar o pecado, renunciar o meu egocentrismo, renunciar tudo aquilo que, vamos dizer assim, que desagrada a Deus. Mas o que desagrada a Deus? Tudo aquilo que vem contra a sua palavra. Que eu não vou me sentir à vontade, não vou me sentir bem, logicamente. Aquilo é pecado. E o pecado, a Bíblia diz, o pecado me afasta de Deus. Só tem uma coisa que me afasta de Deus, diz a Bíblia, é o pecado. O pecado te afasta de Deus, o pecado me afasta de Deus. Enfim. Bom, o pai é o lavrador. O pai é o lavrador. Então, ele é que vai, como eu disse, vai cuidar desta plantação, vai cuidar de mim e vai cuidar de você. Eu sempre gosto de dar um exemplo daquela figueira, que Jesus foi procurar frutos nela, não achou, e Jesus amaldiçoou ela. Por quê? Porque ela enganou, estava tentando enganar. Claro que isso Jesus colocou como um exemplo para nós podermos entender isso, e Jesus vai lá amaldiçoar ela porque ela tinha apenas aparência. Não podemos ser crentes de aparência, temos que ser crentes genuínos e verdadeiros, não é? Nós, discípulos, somos os ramos, ou seja, o crente é o ramo. O ramo é exatamente aquela parte da videira que ela vai se estendendo, né? Geralmente o agricultor, quem cuida da videira, ele faz um giral, vamos assim dizer, um giral, para quem entende, né? Que são varas colocadas umas sobrepostas sobre as outras, e ali o ramo vai crescer em cima daquelas varas, e ali é que ele vai produzir o seu fruto. Ou seja, ele precisa estar, a videira, ela precisa estar muito bem cuidada, ela precisa estar limpa, ela precisa estar podada no momento certo, na hora certa. Ou seja, e aí pegando essa palavra podar, vai existir momentos que Deus vai nos podar. E a poda tem uma dor, né, irmãos? A videira vai sofrer naquele momento, a dor da poda. Há momentos na nossa vida também que nós seremos podados. Ou seja, vai haver um momento de sofrimento, um momento de dor, de aflição, de angústia. Mas o Senhor disse, tem de bom ânimo, eu venci. Ou seja, se ele venceu, nós também podemos vencer, porque ele é o nosso exemplo. Então, a poda, mas depois da dor, depois da poda, aí a videira ela vai crescer exuberantemente para produzir os seus frutos. E aí vai ser muito fruto. Né? Assim também somos nós. Vai haver a poda, vai haver o sofrimento, né? Vai haver a luta, mas também virão os frutos, virá a alegria, virá a paz, virá a prosperidade, virá a bênção de Deus. Mas lembrando, você não é crente para ser rico, poderoso. Você é crente porque Jesus morreu pelos seus pecados. E a salvação é a coisa mais importante. Irmãos, bênçãos financeiras, bênçãos materiais, é apenas um complemento da sua fidelidade a Deus. Isso vai vir. Não se preocupe, não. Seja apenas fiel, porque a bênção de Deus vai vir na sua vida, com certeza. Então, Jesus, só recapitulando então, a metáfora trata da videira, né? A videira ela é composta, na videira, para cuidar da videira tem um lavrador, certo? E Jesus, ele é essa videira, e nós somos os ramos. Ok? Entendido? Glória a Deus. No segundo tópico, nós temos vivendo para a glória de Deus. Então, e aí vem o significado da metáfora, né? Quando Jesus utiliza esta metáfora, e ele nos explica isso claramente, em João 15, 4 e 6, diz que se os ramos não estiverem ligados na videira, esses ramos eles vão ser cortados.
ou seja, se o ramo não estiver na videira, ele não serve mais para nada. Serve apenas para ser lançado fora e se toca fogo nele, né? Por outro lado, ao dizer que ele é a videira, ou seja, o tronco, e nós os ramos, Jesus deixa claro que nós somos quem damos frutos, pois quem conhece uma videira ou um pé de uva sabe que a fruta ou o fruto não brota ou nasce no tronco, e sim nos ramos, nas extremidades das varas. Então, isso quer dizer o que, irmãos? Isso quer dizer que Deus nos chamou para glorificarmos o seu nome. Tudo que nós formos fazer, seja em palavras, como diz a palavra de Deus, seja em gestos, seja o que for, que tudo seja para a glória de Deus. Que não seja para me vangloriar, para achar que eu sou alguma coisa. Nós somos apenas servos de Deus, discípulos do Senhor. Né? E isso é o que Jesus quer nos dizer, então. Que tudo que nós venhamos fazer para a glória de Deus. Tá certo? A petição dos discípulos é o subtópico 2.2. Nesse ponto, há muitos equívocos, pois as pessoas não atinam para o fato de que o pedir está diretamente relacionado ao estar em Jesus. No verso 7, se você olhar um pouquinho nesse capítulo aí, capítulo 15, no verso 7, o Senhor diz assim: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será dado. Agora é interessante, não confunda isso. Alguém diz assim: tudo que eu pedi em oração eu vou receber. Mas eu disse bem claro, é só você ler o versículo com atenção. Olha os detalhes. Se vós estiverdes em mim. Se eu estiver em Jesus, tudo que eu pedir, ele vai me dar. Agora, se eu estou em Jesus, como a Bíblia diz, eu tenho a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, eu vou pedir qualquer coisa? Ou vou pedir coisas que são para o meu ego, para satisfazer o meu ego, a minha carne, o meu egocentrismo? Então, há uma diferença. Quando eu estou em Cristo, tudo que eu pedir eu vou receber. Mas porque eu estou em Cristo, e se eu estou em Cristo, a minha mentalidade é uma mentalidade espiritual. Aí eu vou pedir não exatamente para satisfazer o meu eu, mas vou estar pedindo para glória de Deus. Aí eu vou estar orando para Jesus salvar as almas, eu vou me colocar no lugar delas, eu vou estar orando para o Senhor me dar a sua graça para falar do amor dele, para falar das coisas dele. Vou pedir o amor, que é a coisa mais importante, o fruto mais importante. Vou estar orando para Deus me dar amor pelas almas que estão perdidas, para aqueles que estão na sarjeta, aqueles que estão perdidos no pecado. Veja bem que a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, não é só a questão de pedir que tudo ele vai me dar, mas pedir de acordo, como diz o evangelista João, numa das suas epístolas: se eu pedir segundo a sua vontade, ele vai me conceder, segundo a vontade de Deus. Tiago também fala sobre isso, né? Eu vou pedir de acordo com a vontade de Deus e Deus vai me conceder. Entendido? Muito bem. E aí nós vamos para o tópico 2.3, que diz: a glorificação do Pai através da vida do discípulo. Além de agradecer a Deus pela chuva, a boa qualidade do solo e também das condições climáticas, uma das primeiras coisas que alguém faz ao deparar-se com uma bonita plantação é parabenizar o agricultor, pois qualquer um sabe que de sua dedicação também depende o sucesso da lavoura. Da mesma forma, Jesus ensinou que, se dermos muito fruto, nisto o Pai será glorificado. Está no verso 8. Isso é você legal. O verso 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Agora, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: dar muito fruto aqui, você não precisa se colocar como alguém que, de repente, acha que tem que fazer tudo na obra de Deus. Eu preciso fazer tudo na obra de Deus. Eu vou fazer isso, fazer... Não, não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. É só você pegar o versículo anterior, você vai entender isso melhor. Aí, quando eu tenho esse amor,
o amor de Deus plantado na minha vida, esse fruto que é o amor, eu vou dar frutos. Porque eu vou me esforçar para buscar a vontade de Deus para a minha vida. Quando eu me esforço para buscar a vontade de Deus para a minha vida, e eu vou entender o plano de Deus para a minha vida, eu vou amar as almas. Esse amor, que a Bíblia diz, esse amor que me constrange, como diz a palavra do Senhor, vai me fazer alguém persistente na obra de Deus. Alguém amoroso na obra de Deus. Aí eu vou dedicar um tempo para orar para os que estão perdidos, para o meu irmão, para a igreja, para o meu pastor, para os irmãos, para os novos convertidos, para as lideranças da igreja, porque esse amor está em mim. Isso eu vou produzir frutos. Aí alguém já imagina assim, não, então eu preciso fazer parte do departamento dos jovens, do Senhor. Não. Apenas se coloque na presença de Deus. E aí quando você tiver a oportunidade, você vai falar do amor de Jesus para um pecador, para alguém que não conhece Jesus, mas não vai falar apenas por falar, mas falar com o amor de Deus no seu coração. E a pessoa vai te olhar assim e vai ver essa diferença. É esse amor, irmãos, que faz toda a diferença nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, na vida do cristão. Então, nós vamos glorificar ao Pai quando nós aprendemos esse sentido do amor. Ok? Olha só, o terceiro tópico, para nós já estarmos encerrando, o amor como característica identitária do discípulo. Ou seja, o amor como uma característica da sua identidade, da identidade do discípulo. Então, o amor, ele vai fazer com que você seja reconhecido como um discípulo. Se você não tiver amor, você nunca vai ser reconhecido como um servo de Deus. Tem pessoas que passam anos na igreja, são crentes há muitos anos, há muito tempo, mas você olha para ele, você não vê esse amor, porque ele está sempre condenando as pessoas, está sempre falando mal dos irmãos, falando mal do pastor, falando mal de fulano, de cicrano. É uma pessoa ranzinza, é uma pessoa que você não vê a graça de Deus na sua vida. Então, quando Jesus nos chamou, ele nos chamou para termos uma característica especial. E essa característica é o amor. É o amor do Senhor nas nossas vidas. Então, o subtópico 3.1 diz, a frutificação abundante como prova do discipulado. Então, atrelada à realidade da glorificação do Pai através da abundância da nossa frutificação, Jesus também condicionou a veracidade do nosso discipulado. Ou seja, o mestre afirmou que além desse ato glorificar ao Pai, tal será uma prova de que somos, de fato, seus discípulos. O fruto subjetivo, que é a vivência do amor, produzirá o fruto objetivo, que é justamente o testemunho externo de nossa fé e do reinado de Deus em nossa vida. Então, as pessoas vão olhar para você e, através dos seus atos, através do que você diz, através do que você fala, através do que você é, as pessoas vão ver Jesus em você. Porque você, como eu disse no início, você representa Jesus aqui na Terra. Então, a marca da identificação é também a prova definitiva. Ou seja, no verso 12, o Senhor diz assim, o meu mandamento é este, João 15:12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Você será identificado, a tua identidade espiritual, ela é verdadeira quando você é essa pessoa. Ou seja, quando você ama o seu próximo. Você ama. E aí alguém perguntou para Jesus, Senhor, quem é o meu próximo? Jesus deixou bem claro. São todas as pessoas que te rodeiam. Ou crente, ou descrente, ou incrédulo, não importa. Todas as pessoas que te cercam, que te rodeiam, são pessoas que você deve amar. É o seu próximo. Então, isso é que te faz, isso é que te dá a identidade de um verdadeiro crente, de um verdadeiro cristão. Ok? 3.3 do tópico 3, subtópico 3.3 do
tópico 3 diz: a prova definitiva é a identificação completa com a natureza divina. Isso aqui é extraordinário. É lindo isso aqui. Por quê? Eu vou, inclusive, ler esse tópico. Diz assim: muito diferente do que alguém pensa, Jesus não reivindica a anulação dos discípulos. Ao contrário, ao oferecer o seu amor, bem como o do Pai, ele quer que a sua alegria permaneça em nós, pois assim a nossa alegria será completa, sem nada faltar. É o verso 11. Ainda que tenhamos problemas, e certamente os teremos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é Romanos 8, 39. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque a nossa alegria, ela vem do céu. A nossa alegria vem de Deus. A nossa alegria vem do Senhor. E ninguém, nada pode roubar esta alegria. Meus irmãos, que Deus te abençoe nesta manhã especial. E aí, só para concluir, a nossa conclusão, enquanto vivermos, nós somos discípulos de Cristo. E por isso devemos permitir que o Espírito Santo nos molde e talhe segundo o perfil vivido pelo nosso Salvador. Aí eu vou dar uns textos para você, que está nos acompanhando, onde você estiver. Mateus 23, 8, 2 Coríntios 3, 18, Gálatas 5, 17 ao 26 e Efésios 4, 13. E, para encerrarmos, eu quero deixar o texto de 1 aos Coríntios, Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que diz assim, no verso de número 7 a seguir: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte profetizamos, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é, em parte será aniquilado. O que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, discorria com menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem 3. Permanece a fé, a esperança e o amor. Desses 3, o maior é o amor.